Hoje a Rádio Acústica FM convida você a relembrar os acontecimentos que marcaram o ano de 2024. Nessa retrospectiva, vamos reviver os principais fatos, os momentos mais emocionantes e os destaques que movimentaram a nossa região da Costa Doce. Acompanhe agora uma jornada pelos eventos que definiram este ano, com tudo o que você precisa saber sobre os acontecimentos que marcaram a história. Fique com a gente. Iniciemos a nossa retrospectiva com o mês de janeiro. O ano de 2024 iniciou com reajuste nas tarifas de pedágios cobradas pela Ecosul no sul do Rio Grande do Sul. Os valores causaram revolta nos usuários que utilizaram as redes sociais para manifestar o desagrado com as cobranças. Mas o aumento dos pedágios gerou uma série de manifestações que foram realizadas durante o mês de janeiro nos municípios afetados. A primeira delas aconteceu no dia 3 de janeiro em Camaquã, no ponto de início da concessão da Ecosul. Nós não suportamos mais isso. E não suportamos mais essa relação hoje que a Agência Nacional de Transportes Terrestres tem mantido com essa empresa. Uma agência deve fazer a regulação, cuidando que o contrato seja bem gerido, mas que o usuário da rodovia também seja respeitado. Isso aqui é só uma batalha, porque a guerra vai ser grande. Vai ser grande. A gente, com a mobilização do ano passado, nós conseguimos, deputados, derrubar aqueles estudos que estavam sendo propostos aqui para Camaquã até Porto Alegre, para 116 e para 290. Aquela concessão que estava sendo proposta ia ser o segundo pedágio mais caro do país. Ainda no dia 3 de janeiro, nasceu o primeiro bebê em Camaquã do ano de 2024. Demorou para que a cegonha trouxesse o primeiro parto deste ano no Hospital Nossa Senhora Aparecida. Guilherme é o nome do bebezinho que nasceu de parto normal. Durante a primeira semana de janeiro, ocorreu a eleição para um novo presidente do consórcio Centro-Sul. Com duas chapas na disputa, o prefeito de Mariana Pimentel, Luiz Renato Mileski Gonzoroc, venceu o prefeito de Camaquã, Ivo de Lima Ferreira, por 9-6. O mês de janeiro também ficou marcado pela morte de um dos maiores ídolos da seleção brasileira. No dia 6 de janeiro, morria Mário Lobo Zagallo, aos 92 anos. Envolvido principalmente aos efeitos da seleção brasileira, Zagallo deixou um legado com a camisa canarinho. Com a seleção brasileira, o velho Lobo conseguiu a marca impressionante de ser o único tetracampeão da história das Copas do Mundo. No final do mês de janeiro, a Rádio Acústica FM acompanhou a posse da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Com a bandeira da preservação de água, irrigação e piscicultura, o deputado Adolfo Brito, do Progressistas, assumiu a sua 8ª gestão da casa, com o lema RS Sustentável, cada gota conta. E para finalizar o mês de janeiro, a Rádio Acústica FM iniciou a primeira etapa de votação para a 5ª edição do Troféu Costa Doce. A pesquisa, que visa eleger as marcas, profissionais e personalidades mais lembradas, percorreu os municípios da região: Arambaré, Camaquã, Cerro Grande do Sul, Chuvisca, Cristal, Dom Feliciano, São Lourenço do Sul, Sentinela do Sul e Tapes, para ouvir a comunidade de forma presencial e online. Encerramos assim o mês de janeiro com diversos acontecimentos, dentre eles o aumento dos pedágios e o início da pesquisa do Troféu Costa Doce. Vamos conferir agora a retrospectiva do mês de fevereiro de 2024. O início do mês de fevereiro foi marcado por um assalto a uma agência bancária no município de Amaral Ferrador. Durante a ação, os criminosos obrigaram ao menos 10 pessoas a formarem um cordão humano em frente da agência. O gerente do banco e o funcionário foram levados como reféns pelos 4 bandidos, que estavam fortemente armados. Eles foram libertados em pontos diferentes durante a fuga dos criminosos. Um grande cerco foi formado pelas autoridades policiais. Após as investigações, a polícia identificou os criminosos envolvidos. Um deles foi preso dias depois em Encruzilhada do Sul. Neste mesmo mês, a emissora foi uma das poucas do país a estar presente no Panamá, de onde diariamente o repórter e diretor da emissora Fábio Renner trazia as principais informações do evento que tratou sobre o futuro do tabaco no mundo, a COP10.
Em fevereiro, foi inaugurado em Camaquã o CAPS IA Crescer para reforçar atendimentos de casos de saúde mental no município. O espaço é voltado para atender crianças e adolescentes que apresentam intenso sofrimento psíquico decorrente de transtornos mentais graves, além de acolhimento para casos relacionados ao uso de substâncias psicoativas e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Durante o mês de fevereiro, ocorreram reuniões entre o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, e os moradores do bairro Viegas de Camaquã, para tratar os assuntos referentes às mudanças no trânsito devido às obras de duplicação da BR-116. No dia 23 de fevereiro, a Rádio Acústica FM completava 14 anos de atuação. São quase 20 municípios abrangidos pelo sinal da emissora em toda a Costa Doce, que recebem diariamente as informações apuradas por uma grande equipe de jornalismo. Desde o princípio, a Rádio Acústica FM preza pela informação com responsabilidade e ética. Na última semana de fevereiro, uma forte chuva causou uma série de alagamentos na cidade de Camaquã. Os acumulados superaram os 100 milímetros na área central da cidade. Ao menos 6 bairros foram fortemente atingidos. Uma força-tarefa reuniu membros de diversas secretarias municipais para atender os atingidos. Fechamos assim o mês de fevereiro com o jornalista Gil Martins. Vamos agora acompanhar os principais fatos que marcaram o mês de março com o colega Roberto Martins. Março inicia com o primeiro caso de dengue confirmado pela Secretaria Municipal da Saúde. Em Camaquã, a paciente foi uma mulher que contraiu a doença para fora do município. Em visita ao Rio Grande do Sul, em 15 de março, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, detalhou investimentos do governo federal previstos para o estado. Foram anunciados recursos para rodovias e ferrovias. Uma das obras prioritárias estava a duplicação da BR-116 em Porto Alegre e Pelotas, além de novos investimentos para barragens, hospitais, ampliação do ensino integral, conectividade e moradia. Para Camaquã, o destaque ficou para o recurso destinado à construção de um novo complexo poliesportivo no município. Em março, teve início a segunda etapa da pesquisa para o Troféu Costa Doce de 2024. A equipe da Rádio Acústica FM percorreu novamente os 9 municípios da região para ouvir a comunidade para escolher as marcas, profissionais e personalidades que se destacam na primeira etapa da pesquisa. Foram ouvidas 1.253 pessoas. A madrugada do dia 21 de março ficou marcada por um forte temporal que atingiu a Costa Doce, causando transtornos, entre eles diversos bairros sem energia elétrica, ausência de sinal telefônico, quedas de árvores e postes, casas destelhadas e comércio fechado. Em Camaquã, foram mais de 20 milímetros de chuva na última madrugada, com ventos intensos. O mês de março também ficou marcado pela perda do gaiteiro e tecladista da banda Nenhum de Nós. O camaquense João Vicente, que morreu aos seus 58 anos em Porto Alegre, lutava contra um câncer de rim e estava em tratamento na capital. A noite de Sexta-feira Santa ficou marcada por um intenso vendaval que atingiu as regiões metropolitana, carbonífera e centro-sul do Rio Grande do Sul. Camaquã ficou entre os municípios mais atingidos e os ventos ultrapassaram os 80 km por hora. Em alguns pontos causando diversos transtornos e entre eles falta de luz. Na área da concessão da CE Equatorial, mais de 20 mil clientes ficaram sem energia. O mês de março encerrou com estreia do Vélens Camaquã na Taça Farroupilha de Futsal 2024. De virada, o Vélens venceu a partida por 4-3 a equipe do União Parobé no Ginásio Municipal de Esportes de Camaquã. Essa foi a retrospectiva do mês de março de 2024. Vamos agora, com Daniel Nunes, saber a retrospectiva do mês de abril. Abril inicia com movimentação política para as eleições municipais em Camaquã. Marcos Maranata filiava-se com progressistas para concorrer a prefeito em Camaquã e para outra chapa, o Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, confirmou Luciano Cabeça como pré-candidato a vice de Abner Dilman para concorrer à prefeitura do município.
No dia 11 de abril, a Rádio Acústica FM divulgou as marcas, personalidades e profissionais mais lembrados no Troféu Costa Doce 2024. A pesquisa ouviu mais de 5.000 pessoas e percorreu os municípios da Costa Doce: Arambaré, Camaquã, Cerro Grande do Sul, Chuvisca, Cristal, Dom Feliciano, São Lourenço do Sul, Sentinela do Sul e Tapes. A votação ocorreu de forma presencial e online entre os dias 29 de janeiro e 5 de abril. Na segunda quinzena de abril foi oficialmente lançada a Expo Camaquã 2024. O evento, que ocorre tradicionalmente no Parque do Sindicato Rural de Camaquã e Arambaré, com uma programação voltada ao agro, indústria, comércio, inovação, agricultura familiar, pecuária e ao cavalo crioulo, trouxe novidades para a edição e a entrada franca em todos os dias do evento. No dia 19 de abril, o município de Camaquã completou 160 anos de emancipação. E para celebrar o aniversário, foi realizada uma festa na Praça Zeca Neto, com a distribuição de bolo e suco para a população presente no evento, além de show com Manuel Camaquã e Os Andeiros e brinquedos para as crianças. Ainda em abril, a cidade de Dom Feliciano comemorou a primeira edição da Festa da Gastronomia Polonesa, a Polska Fest, realizada no Centro de Eventos Almirante Negro. A festa celebrou a herança polonesa, além de impulsionar a economia local, atraindo visitantes de toda a região. E no dia 23 de abril, o prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, tomou posse como presidente do consórcio dos municípios da região metropolitana de Porto Alegre, a Grampal. Ele foi escolhido em assembleia para presidir a entidade no lugar do prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal. Foram confirmados 15 casos de dengue pela Secretaria Municipal da Saúde em Camaquã no dia 26 de abril. Os números apresentaram uma elevação no município justamente no momento em que o estado do Rio Grande do Sul ultrapassou a marca de 100 mortes pela doença. No final de abril, a proposta de implantação de um novo complexo industrial em Barra do Ribeiro, com a produção de celulose, expansão da cadeia florestal e infraestrutura logística, movimentou a região, com investimento superior a 25 bilhões, gerando mais de 13 mil empregos durante a construção e implementação do empreendimento e mais de 5 mil empregos permanentes. Vamos dar início à retrospectiva do mês de maio de 2024 com o jornalista Gil Martins, que vai trazer os principais fatos que marcaram este mês. O mês iniciava com um alerta do governador do estado, Eduardo Leite, que utilizou as redes sociais para convocar a população a buscar por locais seguros, tendo em vista as previsões que já apontavam para a elevação dos rios no Vale do Taquari, provocando diversos alagamentos. Informação e a percepção do povo gaúcho sobre o que está acontecendo nesse momento no estado. Infelizmente, será o maior desastre que o nosso estado já tenha enfrentado, infelizmente maior do que o que nós assistimos no ano passado. Essa foi a maior tragédia da história dos gaúchos, que destruiu parte da capital e arredores. Mais de 2,5 milhões de pessoas foram afetadas em 468 dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Pelo menos 183 vidas foram perdidas. Com a catástrofe climática, parte do povo gaúcho se viu sem energia elétrica, sem abastecimento de água e necessitando de itens básicos de sobrevivência. Na região da Costa Doce, o alerta era para o alto nível da Lagoa dos Patos, que chegou a marcas nunca antes vistas. As áreas mais afetadas foram os vales do Rio Taquari, Caí, Pardo, Jacuí, Sinos, Gravataí, além de Guaíba e em Porto Alegre. O nível do Guaíba atingiu 5,33 metros na manhã do dia 6 de maio. Antes, a marca mais alta havia ocorrido em 1941, quando a capital enfrentou uma enchente histórica que levou a água a 4,75 metros. As enchentes tiveram graves consequências, como destruição de pontes, submersão de áreas urbanas, 500 mil de desabrigados, dezenas de mortes, prejuízos para os setores agrícola e industrial e o fechamento do aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre. Na região da Costa Doce, o alerta era para o alto nível da Lagoa dos Patos.
Arambaré e São Lourenço do Sul emitiram alertas para que a população pudesse se prevenir em casos críticos, deixarem as suas casas e procurarem os abrigos disponibilizados pelas prefeituras. Já em Camaquã, uma grande rede de apoio buscou auxiliar as famílias atingidas pelas enchentes no estado. Dos mais diversos setores, surgiram ajudas humanitárias para quem mais precisava. Durante os trabalhos de resgate, um camaquense morreu em desmoronamento em Salvador do Sul, no momento em que ele tentava resgatar seu filho, de 19 anos. Rodrigo Ávila Nunes, de 47 anos, estava na residência com mais 5 pessoas no momento da tragédia. A Rádio Acústica FM realizava uma grande cobertura sobre os alagamentos em diversas regiões do estado. A equipe de reportagem esteve no Vale do Taquari, além de visitar municípios como Eldorado do Sul, Guaíba, Porto Alegre, Arambaré, São Lourenço do Sul, Pelotas e Rio Grande. O objetivo era de mostrar os impactos das cheias, alertar a população sobre locais em risco e divulgar as ações de solidariedade prestadas por voluntários das mais diversas partes do país. No mesmo mês, um grave acidente foi registrado na BR-116, no quilômetro 348 da rodovia, em Sentinela do Sul. A colisão entre um ônibus da empresa Frederis e um caminhão fez com que 6 pessoas dessem entrada no Hospital Nossa Senhora Aparecida, em Camaquã. 2 tiveram de ser removidas para Porto Alegre, devido ao grave estado de saúde, ainda durante a madrugada. O motorista do ônibus, de 36 anos, passou por cirurgia e precisou permanecer internado em uma unidade de tratamento intensivo. Também no mês de maio, após mais de um ano, os restos mortais do jovem camaquense David Sabrino Campos Soares foram liberados pelo IML. A cerimônia de despedida ocorreu no cemitério Bom Pastor na manhã do dia 29. Em janeiro do ano passado, o corpo dele foi encontrado e resgatado do Arroio Duro, em Camaquã. Esta foi a retrospectiva do mês de maio de 2024. Vamos agora conferir o mês de junho com Roberto Martins. O movimento SOS Agro Rio Grande do Sul se programava para a realização de atos de união e solidariedade para apoiar os produtores gaúchos, que tiveram perdas significativas em função dos alagamentos. Os encontros tinham como objetivo demonstrar força e união aos produtores rurais afetados pelo evento climático e também exigir das autoridades ações concretas para minimizar os impactos da tragédia e garantir a retomada das atividades agrícolas o mais breve possível. Também em junho ocorreu uma operação em Eldorado do Sul, onde 13 indivíduos, incluindo 2 membros da Defesa Civil Municipal, foram presos por envolvimento em saques durante a tragédia climática que deixou diversos moradores longe de suas casas. Um dos presos era voluntário da Defesa Civil, enquanto o outro ocupava cargo em comissão na Câmara de Vereadores. Ambos utilizaram da confiança depositada neles para cometer os crimes. No mesmo mês, um advogado era preso em flagrante por tráfico de drogas ao tentar entrar no presídio estadual de Camaquã com drogas escondidas nas capinhas de 2 aparelhos celulares. Foram encontrados com ele 134 gramas de crack e 143 gramas de cocaína. Agentes penitenciários já vinham monitorando o suspeito. Um processo disciplinar foi criado junto à OAB para que ele fosse excluído do quadro da entidade. Ele foi posto em liberdade em novembro deste ano. O assalto ao aeroporto Hugo Cantargiani, em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, em 19 de junho, foi considerado pelas autoridades o maior roubo da história do estado. O crime envolveu 19 pessoas integrantes de 2 facções criminosas e deixou 2 mortos. O assalto contou com a participação de criminosos disfarçados de policiais federais. A Polícia Federal indiciou 17 pessoas e o Ministério Público Federal denunciou 19 suspeitos. No dia 28, a reportagem da Acústica FM acompanhava as reclamações de moradores de Arambaré sobre a interdição do deslocamento entre os bairros Caramuru e Centro. A interdição da ponte João Goulart e a falta de operação de uma das balsas por causa das cheias no Arroio Velhaco trouxe uma série de transtornos para a população. Já a prefeitura afirmava que aguardava a diminuição dos níveis do arroio para que a balsa pudesse efetuar as travessias. Em junho, a população vivia o pós-enchentes e seus problemas. Montanhas de entulhos eram vistas em ruas de municípios afetados pelas cheias. Além disso, um surto de leptospirose fez com que no dia 20 o
estado chegasse a 20 óbitos ocasionados pela doença, em pessoas que tiveram contato com a água ou barro contaminados. Em junho ainda de 2024, Arilei Mendes assumia novamente a presidência do Sindicato Rural de Camaquã e também de Arambaré. Ele, que já esteve em frente da entidade em outras oportunidades, assumia novamente o sindicato, substituindo o até então presidente Paulo Gribler. Fechamos assim a retrospectiva do mês de junho. Vamos agora aos principais fatos que marcaram o mês de julho com Daniel Nunes. Julho de 2024 foi um mês intenso no Brasil e no Rio Grande do Sul. Começamos o mês com o clima de inverno já estabelecido na região sul, com manhãs geladas e temperaturas próximas de 0 graus. Na cidade de Arambaré, a reportagem da Rádio Acústica FM acompanhava a situação da ponte João Goulart, a qual apresentava sérios riscos estruturais. Os temporais que atingiram o estado deixaram 806 feridos e mais de 2 milhões de pessoas afetadas. Camaquã se destaca na cena esportiva, com a estreia do Vélez Camaquã no Campeonato Gaúcho de Futsal. O time havia sido vice-campeão na Taça Farroupilha e trouxe ao município um sentimento de união e alegria com as partidas no Ginásio Municipal de Esportes. O Rio Grande do Sul seguia lutando contra as consequências das fortes chuvas de maio. Muitas famílias ainda estavam desabrigadas e a reconstrução estava só no início. Enquanto isso, o mundo assistia a uma onda de calor mortal na Europa e na Ásia. Incêndios florestais devastaram o sul do continente europeu e a guerra na Ucrânia continuava a ser um foco de tensão internacional. O auxílio reconstrução era disponibilizado para mais de 5 mil famílias atingidas pelas cheias no Rio Grande do Sul. A enfermeira Fábia Richter foi condecorada com o colar do mérito acadêmico e conquista assento na Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura, com a cerimônia no Museu Nacional em Brasília. Reconhecida pelo seu trabalho na saúde pública, Fábia ocupa a cadeira que pertenceu a Virgínia de Niemeyer Porto Carreiro, enfermeira que atuou na Segunda Guerra Mundial. Com a volta à normalidade, após as cheias, inicia a retomada de eventos regionais em Camaquã, com a 40ª Festa do Colono e a 13ª Típica Pomerana, a tradicional comemoração aos colonos colonizadores da região. Fortalecendo a retomada dos esportes após os eventos climáticos, Camaquã recebeu uma etapa do Brasil Padel Tour, com 3 dias de competições transmitidas pela Rádio Acústica FM. Em Porto Alegre, entrou em atividade o Centro Humanitário de Acolhimento. No espaço foram abrigadas mais de 800 pessoas que perderam suas residências durante as enchentes. Reconstrução foi o tema central do 42º Congresso de Municípios da FAMURS. O evento reuniu diversas autoridades de estado e municípios para debaterem a retomada e o fortalecimento das regiões atingidas pelas cheias. No final de julho, um incêndio de grandes proporção atingiu uma transportadora de Camaquã. O sinistro destruiu totalmente o prédio localizado no bairro Carvalho Bastos. Na Zona Sul, a retomada de eventos no agronegócio era fortalecida com a realização da primeira FENAGEM, um evento que teve cobertura da Rádio Acústica FM e abordou as tecnologias de genética bovina com foco na pecuária de corte. Obrigada, Daniel. Vamos agora à retrospectiva do mês de agosto de 2024 com o jornalista Gil Martins. No Brasil, as eleições municipais movimentaram a política com o início do ciclo eleitoral. No Rio Grande do Sul, a Expo Inter 2024 marcou a retomada do agronegócio gaúcho, atraindo milhares de visitantes. Em Dom Feliciano, houve a retomada dos eventos na região da Costa Doce, com a Expo Dom Feliciano 2024. Com cobertura da Rádio Acústica FM, os 3 dias de festa tiveram uma programação especial da emissora. Em Camaquã, um evento que marcou a força do comércio local foi a 5ª edição do Troféu Costa Doce. A cerimônia homenageou as marcas, profissionais e personalidades que ajudam no desenvolvimento da região, após uma pesquisa que ouviu 5.974 pessoas. Em São Paulo, uma tragédia marcou o mês de agosto, em que 60 pessoas morreram a bordo de um avião que caiu no interior da capital. Na segunda quinzena de agosto, Camaquã abria as portas do Parque Dorval Ribeiro para a edição 2024 da Expo Camaquã. O evento, que seria realizado em maio, teve sua data alterada devido às chuvas que atingiram o Rio Grande do Sul.
Preocupados com dívidas e próximas safras, produtores realizaram protestos às margens da BR-116. O objetivo das manifestações era a reivindicação de apoio do governo federal para o adiamento das dívidas de crédito agrícola. A ação foi realizada em mais de 90 municípios gaúchos. No cenário nacional, o Brasil parou com a morte do comunicador e empresário Silvio Santos aos 93 anos. Ele deixou um legado inestimável para a comunicação brasileira. Com foco na entrega de moradias e inauguração de obras, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou sua 5ª visita ao Rio Grande do Sul neste ano. A solenidade foi marcada pelo embate entre ele e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Com foco na prevenção de cheias, o governo do estado colocou em atividade o radar meteorológico provisório em Porto Alegre. O equipamento foi adquirido através de um contrato com a empresa Climatempo e veio da República Tcheca. A 41ª Expo Agas ocorreu em agosto em Porto Alegre, com foco no tema reconstrução. O presidente da Associação Gaúcha de Supermercado Agas, Antônio César Longo, destacou a importância do setor supermercadista para a retomada da economia no Rio Grande do Sul. Camaquã conquistava espaço em um novo esporte, a ginástica olímpica. A jovem camaquense de 9 anos, Olivia Dutra, subia ao pódio em seu primeiro campeonato de ginástica em Porto Alegre, onde conquistou o 2º lugar no 3º Troféu Sojipa. A menina representou o estado no campeonato nacional que ocorreu na Paraíba. A morte de uma menina de 9 anos que foi encontrada morta dentro de um container de lixo em Guaíba também marcou o mês. Caroline Souza Ferreira foi vítima de homicídio. O Ministério Público do Rio Grande do Sul denunciou a mãe da menina por homicídio doloso qualificado. Em Camaquã, um homem foi executado com diversos disparos de arma de fogo em sua residência no bairro São João. A vítima, Ismael Pereira, de 27 anos, havia saído há 5 dias do presídio estadual de Camaquã, onde cumpria pena. O mês encerra com o lançamento da 35ª Zidoktoberfest de São Lourenço do Sul. O evento celebra nesta edição os 200 anos da imigração alemã no Brasil. Fechamos os principais fatos do mês de agosto de 2024. Vamos agora com os principais acontecimentos do mês de setembro com Roberto Martins. No Rio Grande do Sul, o início de setembro foi marcado com o encerramento da Expo Inter 2024. Trazendo a retomada de eventos após cheias, o mês Farroupilha iniciou com festas tradicionais. Eventos culturais como a Oktoberfest e a Festa da Uva e eventos regionais como a Expo Dom Feliciano, que contou com a cobertura especial da Rádio Acústica FM. A emissora iniciou neste mês a sua cobertura especial das eleições municipais com uma série de debates e entrevistas com candidatos da Costa Doce, região metropolitana e Zona Sul. Ao todo, Camaquã recebeu 14 debates e 30 entrevistas. Representantes do setor funerário buscaram apoio no Senado para reduzir alíquotas tributárias. O setor buscou apoio para a emenda, que pode aliviar o impacto de aumento de impostos sobre serviços funerários. O vice-presidente do Sindicato das Funerárias, o Clauney Carvalho, discutiu a proposta, levando as demandas da região sul para Brasília. O Brasil se despediu do ícone da bossa nova Sérgio Mendes. O cantor e compositor brasileiro Sérgio Mendes, um dos maiores nomes da música brasileira e mundial, faleceu aos seus 83 anos. Conhecido por popularizar a bossa nova e misturar elementos do jazz e da música pop, Mendes construiu uma carreira sólida que atravessou gerações. Seu estilo único conquistou não só o Brasil, mas também o público internacional, consolidando com um ícone da música. Ele residia atualmente em Los Angeles. A crise climática se intensificou com ondas de calor, enchentes secas, incêndios florestais, conferências internacionais sobre o clima. A pandemia de Covid-19, embora controlada em muitos países, ainda representava um desafio para a saúde global. Com novas variantes, campanhas de vacinação e restrições de viagens, em Pelotas ocorreu o lançamento da Expofeira com a cobertura da Rádio Acústica FM. O evento foca na agricultura de precisão pecuária e melhoramento genético. Já em Cristal, chega a exposição Bento Gonçalves, Seu Tempo e Seu Lugar, marcando com a primeira exposição após a obra de conservação e qualificação do parque realizada em 2023.
No dia 25 de setembro, o município de Camaquã foi atingido por uma microexplosão. O fenômeno causou danos materiais, interrupção de serviços e pessoas desalojadas em áreas de risco. A comunidade local se mobilizou para auxiliar as famílias afetadas e os órgãos públicos trabalharam na recuperação da cidade. O fenômeno climático deixou mais de 100 mil residências sem energia elétrica em Camaquã, com o rompimento de várias redes e também quedas de postes. Junto a isso, 3 escolas da rede municipal tiveram danos estruturais, sendo necessária a mudança provisória das atividades para dependências da antiga Fundasul. Já o colégio Luiz Walter Rankert, que teve toda a sua estrutura da quadra poliesportiva destruída com a microexplosão. Lojas de automóveis, sorveteria e provedora de internet foram algumas das atividades comerciais atingidas no centro de Camaquã. Os efeitos do fenômeno climático não se limitaram ao município de Camaquã, pois com excesso de chuvas no município de Cristal, o quilômetro 407 da BR-116 teve um rompimento de pista devido à elevação de um açude. Com isto, a empresa responsável pela área, a Ecosul, interdita parcialmente o trecho devido ao risco de novos desmoronamentos. Chegamos ao fim de setembro com a elucidação de um assassinato de um empresário que marcou o município. Após investigações, um homem de 43 anos confessou ter a autoria do crime, sendo que este trabalhou na oficina mecânica da vítima, que foi morta com diversos golpes de faca. Fechamos assim o mês de setembro com o colega Roberto Martins. Vamos agora ao mês de outubro de 2024, acompanhar os principais fatos que marcaram o mês com Daniel Nunes. Outubro de 2024 foi marcado por um cenário político polarizado, com as eleições municipais movimentando o país. A disputa acirrada entre os candidatos e as diversas propostas apresentadas dominaram o noticiário. A Rádio Acústica FM foi atuante durante o processo eleitoral nos municípios de sua região de cobertura. Após uma série de entrevistas e debates, a emissora realizou uma grande cobertura no dia das eleições na região. Desde as primeiras horas da manhã, a equipe de jornalismo já estava em ação com as notícias e utilidades públicas para os eleitores. O dia 6 de outubro terminou com uma grande apuração dos resultados. Em Camaquã, a festa dos eleitores foi junto ao comitê de campanha do candidato Abner Dilman, que se sagrou eleito pela maioria dos votos e assume a prefeitura em janeiro de 2025. Nos dias seguintes das eleições, a emissora realizou entrevistas com os candidatos eleitos na região. No dia 12 de outubro, o Brasil perdia um dos seus maiores humoristas. Morria naquela manhã em São Paulo, Ari Toledo. Ele estava internado no Hospital Sírio-Libanês desde o dia 2 de outubro, em decorrência de uma pneumonia. A informação foi dada pelo perfil oficial do artista no Instagram. Dos dias 17 a 20 de outubro, na Praça Coronel Silvio Luiz, Camaquã realizava mais uma edição da sua Feira do Livro. A feira, montada em frente à Igreja Matriz, homenageou o escritor e cartunista Carlos Henrique Iotti, escolhido como patrono da edição, e a escritora Sônia Hoff. Camaquã realizava a tradicional Caminhada Rosa, promovida pela Liga Feminina de Combate ao Câncer de Camaquã. O objetivo era chamar a atenção das mulheres sobre a necessidade de doação dos cuidados preventivos à saúde. Por diversas ruas da área central, a caminhada despertava a atenção para o encerramento das atividades do Outubro Rosa. O aeroporto Salgado Filho voltou a operar comercialmente no dia 21 de outubro, após ficar fechado por cerca de 5 meses, em virtude das enchentes de maio deste ano, que causaram grandes estragos no Rio Grande do Sul. O clima de festa marcou a reabertura do aeroporto em Porto Alegre, o principal do estado. O governo federal investiu recursos importantes nesta reconstrução, somando mais de 400 milhões de reais. Na reabertura, o governo estimou a operação total do aeroporto a partir de 16 de dezembro. Um grave acidente vitimou fatalmente jovens de um grupo de remo de Pelotas no dia 22 de outubro. O acidente ocorreu após uma carreta container tombar sobre a van que transportava a equipe de remo na BR-376 em Guaratuba, no litoral do Paraná. 9 pessoas morreram.
Os velórios ocorreram na sede do Clube Centro Português 1º de dezembro, onde os atletas treinavam. Tanto o motorista da carreta causadora do acidente quanto o proprietário dela foram indiciados pela polícia e irão responder pelo crime. O Hospital Nossa Senhora Aparecida, de Camaquã, recebia um valor superior a R$1 milhão em recursos do programa Avançar na Saúde, do governo do Rio Grande do Sul, destinados à compra de equipamentos e mobília para as novas áreas do pronto-socorro e também do bloco de internações atualmente em construção. Com um novo aporte, o hospital começou a se preparar para ampliar seu atendimento à população de Camaquã e também da região. E o mês terminava com um dos maiores espetáculos culturais e beneficentes do município. No dia 31, era realizada a 12ª edição da Noite da Fraternidade Gaúcha no Teatro do Sesc, em Camaquã. Promovido pelos voluntários do piquete José Carlos Rosa Delfini, o evento contou com a presença de diversos artistas locais que abriram mão do seu cachê para auxiliar na arrecadação dos donativos que neste ano foram destinados à Binjuve. Obrigada, Daniel. Vamos agora ao mês de novembro conferir os principais eventos que marcaram novembro de 2024 com Gil Martins. O mês de novembro de 2024 foi repleto de acontecimentos que mobilizaram o mundo, marcaram o Brasil e impactaram o Rio Grande do Sul. No mundo, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, realizada no Rio de Janeiro, trouxe compromissos renovados para a redução das emissões de carbono, mas também enfrentou críticas pela falta de consenso em questões-chave. Marcando um novo período na democracia americana, Donald Trump derrota Kamala Harris nas urnas. No cenário nacional, após as eleições municipais movimentarem o país, o aumento da tensão política nas redes sociais e debates iniciam sobre a proposta de emenda à Constituição da deputada federal Erika Hilton sobre o fim da escala de trabalho 6x1. A proposta obteve 194 das 171 assinaturas necessárias para iniciar a tramitação na Câmara dos Deputados. Em participação no programa Bom Dia Ministra, o comunicador Rodrigo Vicente participou de um bate-papo com a ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco. Nesta edição foram abordadas questões relacionadas à equidade de pessoas afrodescendentes na política. No Rio Grande do Sul, uma circular da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa alterou a comercialização de medicamentos, marcando a proibição de farmácias do estado em aceitar receitas azuis e amarelas emitidas pela plataforma online do Conselho Regional de Medicina do Estado, CREMERS. Na Costa Doce, moradores de Arambaré enfrentam dificuldades para acessar o bairro Caramuru, com a interdição da balsa que realizava a travessia. Segundo o município, o transporte será retomado após a realização de adequações necessárias, solicitadas pela Marinha. O prefeito eleito, Iago Kellerman, foi a Brasília requisitar que seja instalada uma ponte provisória pelo Exército. O diretor jurídico da Federação da Associação dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul, Federarroz, Anderson Belloli, participou de uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal em Brasília, que fez parte dos debates da ação direta de inconstitucionalidade que visa revisar a tributação sobre os defensivos agrícolas. Belloli ressaltou a complexidade das condições de produção enfrentadas no Estado e enfatizou a importância de um debate mais profundo e realista sobre a oneração destes insumos para a sustentabilidade do agronegócio, especialmente em regiões que já lutam contra as condições diversas do clima. Belloli destacou que, enquanto os defensivos agrícolas são muitas vezes vistos de maneira generalizada e negativa, seu uso é crucial para a viabilidade econômica e técnica da produção de arroz irrigado no Rio Grande do Sul, região que representa cerca de 70% da produção nacional. A Rádio Acústica FM esteve presente nos encontros regionais do projeto Cada Gota Conta, em Santo Antônio da Patrulha e Canguçu. A cobertura do encontro regional visa destacar os debates sobre reservação de água, irrigação e piscicultura, temas que integram a pauta da gestão 2024-2025 da Assembleia Legislativa, sob a liderança do deputado Adolfo Brito. Em Brasília, um grave atentado em frente à Praça dos Três Poderes vitimou uma pessoa após ela jogar uma bomba no prédio do Palácio do Planalto. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, informou que a Polícia Legislativa das duas casas realizou de forma intensa a apuração das circunstâncias do fato. A Polícia Federal elaborou um relatório do inquérito que apura a trama golpista para evitar a posse de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e que indicou 37 pessoas,
entre elas o ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi enviado à Procuradoria-Geral da República. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, autorizou o envio do documento, assim como derrubou o sigilo. O relatório de mais de 800 páginas da Polícia Federal agora está nas mãos da PGR, sede administrativa do Ministério Público Federal. No Rio Grande do Sul, um pleito decide por Leonardo Lamacchia ser reconduzido à presidência da OAB-RS, com a maior votação da história da entidade. O grupo OAB+, venceu as eleições para a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil para o triênio 2025-2027. Lamacchia foi reeleito com 76,9% dos votos para continuar à frente da OAB gaúcha. Em Camaquã, o lançamento do documentário Camaquã e a Revolução de 23 ganha as telas do Cine Teatro Coliseu, que conta a história do general Zeca Neto. O projeto faz parte de uma série maior intitulada Os Caudilhos, que abrange diversos municípios e figuras históricas do Rio Grande do Sul. Uma coprodução da agência 97K e Pampiana Filmes. Neste mês, a Rádio Acústica FM promoveu a Black Week Costa Doce. Mais de 30 empresas de Camaquã e região participaram da grande liquidação, com 2 semanas de ofertas e promoções. A campanha envolveu diversos setores como vestuário, culinária, agricultura, entre outros. Uma tragédia marcou o final do mês de novembro com a morte de um jovem em um acidente na barragem do Arroio Duro, em Camaquã. A vítima, identificada como Ederson Opraque de Souza, com 30 anos, estava no reservatório com familiares e entrou sozinho na água. O jovem chegou a desaparecer nas águas da barragem e, posteriormente, os bombeiros localizaram o corpo sem vida. Após 9 dias de agendas no Japão e na China, o governo do Rio Grande do Sul encerrou a missão oficial aos 2 países. Liderada pelo governador Eduardo Leite, a comitiva promoveu o Estado em importantes plataformas internacionais e ampliou o diálogo com grandes empresas, governos e instituições. Vamos agora para a retrospectiva do mês de dezembro de 2024 com o jornalista Gil Martins. Dezembro iniciou com o temporal que deixou um rastro de destruição em Arambaré. Na mesma data, danos foram registrados também em outros municípios da região. Em Camaquã, a Escola Municipal de Ensino Fundamental João Beckel, localizada na Querência, na zona rural de Camaquã, teve sua estrutura parcialmente destruída após a passagem de um temporal que atingiu o município. As salas de aula e a administração foram áreas mais afetadas. A prefeitura trabalha para que o educandário possa ter o retorno das suas atividades no ano letivo de 2025. Já no dia 2, a Rádio Acústica promovia o seminário Novos Gestores, Desafios e Oportunidades para a Metade Sul do Rio Grande. O evento contou com palestras e a participação dos gestores eleitos em seus municípios neste ano, além de entidades, instituições e personalidades públicas. Um dos destaques foi a presença da secretária estadual da Saúde, Arita Bergman, que fez o anúncio da destinação de R$1 milhão em recursos do governo do estado para o Hospital Nossa Senhora Aparecida por meio do programa Avançar. O seminário aconteceu no Teatro do Sesc de Camaquã. No mesmo dia, acontecia a cerimônia de inauguração da Unidade Básica de Saúde José Cândido de Godoy Neto, no bairro Coab, em Camaquã. A unidade de saúde atende os moradores do bairro Doutor Rosinha, Coab, e das vilas São Luís e São Pedro. A obra teve um investimento de quase R$760 mil para a construção da estrutura. Também no início do mês, a Polícia Rodoviária Federal resgatou uma mulher que estava sendo mantida em cárcere privado. A ação aconteceu na BR-116, em Camaquã, após a mulher deixar um bilhete em um posto de combustível e o frentista avisar os policiais. Ela apresentava diversas lesões pelo corpo que afirmou terem sido feitas por ele. Após a ação, o homem de 26 anos e natural de São Lourenço do Sul foi preso e conduzido para a Polícia Judiciária para o registro do flagrante. No dia 4, um grupo de moradores do interior de Amaral Ferrador interrompeu uma estrada na localidade de Morro Redondo, utilizando tratores para protestar contra a falta de energia elétrica que já durava 3 dias. Os manifestantes trancaram a passagem de uma caminhonete da CE Equatorial. Dezembro também marcou o anúncio da primeira obra asfáltica no interior de Camaquã. A Rádio Acústica FM esteve presente no ato de contratação da empresa que executará a pavimentação asfáltica, ligando a área urbana à Vila Aurora. Com a assinatura do contrato, houve a concretização de uma promessa de campanha do prefeito Ivo de Lima Ferreira.
No mesmo mês, 2 homens eram condenados pela justiça pela morte do camaquense André da Silva Costa. Ele foi morto a tiros em homicídio ocorrido na madrugada do dia 29 de maio de 2011, no bairro Santa Marta. Everton Melo Pontes e Márcio Alexandre dos Santos Pogorzelski foram condenados a 18 anos de prisão por homicídio duplamente qualificado, motivo torpe, mediante pagamento e sem possibilidade de defesa da vítima. Entre os 42 ganhadores do Troféu Carrinho Agas 2024 estão 2 camaquenses. Na categoria Melhor Fornecedor de Commodities de Mercearia está a Blueville. Já como destaque Agas Mulher está a empresária Rosane Ávila Roxo, diretora do Grupo Roxo. A eleição contou com a participação de 192 empresários do ramo de supermercados, em processo seletivo que durou 3 meses. Na manhã do dia 12, o jornalista da Rádio Acústica FM, Ayrton Lemos, recebia o prêmio Ari Banrisul de Jornalismo 2024. Durante o evento, o jornalista recebeu a 5ª menção honrosa Documentário Áudio Enchente de 2024, a cobertura de Acústica FM em Porto Alegre. A reportagem dele trouxe a riqueza de detalhes sobre a maior catástrofe climática do Rio Grande do Sul, com entrevistas com as principais personalidades envolvidas nos momentos de crise. Um avião caiu na manhã do dia 22 em Gramado, na Serra Gaúcha, e matou 10 pessoas da família Galeazzi. O acidente aconteceu na região da Avenida das Hortênsias, que liga Gramado e Canela. 10 pessoas da família Galeazzi estavam a bordo do avião, um Piper Cheyenne com motor a hélice. Todas morreram. O empresário Luiz Cláudio Galeazzi, proprietário da aeronave, pilotava o avião no momento do acidente. Cerca de 15 pessoas ficaram feridas. Também no mês de dezembro, ocorreu a inauguração do Centro de Eventos em Camaquã, junto ao Complexo Rui de Castro Neto, a Prainha. Durante todo o mês, ocorreram diversas atrações artísticas e culturais. Músicos e entidades locais se apresentaram no Natal na Prainha 2024. O destaque foi para o show nacional da dupla sertaneja Israel e Rodolfo, que após ter sua apresentação adiada em função de um temporal, subiu ao palco do evento no dia 27, levando uma multidão de pessoas para prestigiar a festa natalina. Também no mês de dezembro, um idoso catador de recicláveis foi atropelado na manhã do domingo, dia 29, e o motorista do veículo Volkswagen Fox de cor prata fugiu sem prestar socorro. A vítima foi socorrida e segue internada em estado grave. O veículo foi localizado pela Brigada Militar, escondido em uma garagem no bairro Getúlio Vargas, coberto por uma rede para dificultar a sua identificação. Encerramos agora a retrospectiva do ano de 2024 com os principais acontecimentos e fatos que marcaram o ano em toda a Costa Doce. Desejamos a você um feliz 2025, abençoado ano e que possamos seguir ao seu lado, levando as principais informações da nossa Costa Doce, do nosso estado do Rio Grande do Sul e também do Brasil. Rádio Acústica FM, a Costa Doce tem voz. Neste Natal, queremos te convidar a refletir. Vivemos tempos de correria, onde alcançamos tantas conquistas, mas, muitas vezes, esquecemos de valorizar o essencial. Planejamos tanto, mas será que realizamos aquilo que realmente importa? Não sabemos quando será a última vez que veremos um sorriso, ouviremos uma risada ou daremos um abraço apertado. O Natal é uma oportunidade de amar mais, de viver o presente e de aproveitar cada instante com quem está ao nosso lado. Por isso, neste fim de ano, valorize não apenas o que você faz, mas as pessoas que tornam sua vida especial. Que o amor e a esperança preencham seus dias. O Grupo Costa Doce de Comunicação deseja a você e a sua família um Natal de luz e um ano novo cheio de significado.